está certo. Zubeldia está certo. Eu vou repetir. Para quem acompanhou a coletiva do técnico do São Paulo depois da vitória sobre o Corinthians, do clássico do último domingo, disputado em Brasília pelo Campeonato Brasileiro, eu vou reiterar, me vejo obrigado a concordar com o comandante São Paulino. Uma questão muito simples. É óbvio que os ânimos estão aflorados depois de uma eliminação na Copa Libertadores. É compreensível. Só que São Paulo ganhou de um dos seus principais rivais. E a sensação que passa é de que foi uma derrota. Por isso eu acho muito estranho alguns comportamentos do que eu vi depois do jogo lá em Brasília. E é sobre isso que nós vamos falar nesse rescaldo. O que é o rescaldo? O rescaldo é um quadro que nós vamos fazer agora, porque geralmente a análise eu gravo imediatamente após as partidas e com a cabeça cheia ainda de escrever relato, preocupado com o vestiário, de uma maneira mais curta ali, para não tomar tanto tempo de edição e tal, e acaba se perdendo muita coisa. Então o rescaldo é uma espécie de pós-jogo, para você ver esse vídeo um dia depois da partida, para a gente dialogar junto, né, debater junto, discutir junto, enfim, o que nós achamos dos jogos do São Paulo, tá? Seja muito bem-vindo, amigo e amiga, avante lover de norte a sul desse país, você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Meu nome é Rafael Emiliano, repórter e editor do Avante Meu Tricolor, seja muito bem-vindo à nossa casa. E vamos lá, vamos falar agora com mais calma, agora de forma mais ponderada, sobre esse resultado obtido pelo São Paulo, que foi vitória, antes que você possa dizer qualquer outra coisa, com mais aprofundamento, com mais detalhes. Antes, vou pedir aquele favorzinho básico para você deixar o seu like, para você compartilhar o vídeo, se inscreve no nosso canal. Dessa maneira você faz a gente crescer e ser mais divulgado nessa plataforma tão concorrida e disputada como é o YouTube, tá certo? Lembrando que se você quiser apoiar além disso, já somos muito gratos dessa maneira. Tá o nosso Pix aí na tela, você também pode virar membro do nosso Apoia-se ou aqui do nosso canal do YouTube. Nessas duas últimas modalidades você entra no nosso grupo de WhatsApp. Vamos lá, vamos falar então dessa vitória do São Paulo no último domingo. Primeiro ponto, tá? Por que eu fiz aquela introdução? Porque eu tô vendo muito pós-jogo, por aí, de influenciadores que eu respeito, de jornalistas que eu respeito, tratando o resultado do São Paulo como um tropeço. E o São Paulo ganhou uma partida de futebol de um dos seus principais rivais, reitero, por 3-1. O rendimento não agradou, o São Paulo bobeou, o São Paulo jogou mal, o São Paulo perdeu muito gol, o São Paulo foi benevolente com o Corinthians. Tanto faz, isso não importa nos anais da história daqui 20, 30, 40, 50, 60 anos, quando você parar e olhar o Campeonato Brasileiro de 2024, aquela partida entre São Paulo e Corinthians, o São Paulo ganhou do Corinthians de 3-1. É importante a gente deixar isso bem claro, tá? Daqui a 5 anos que seja, ninguém, absolutamente ninguém vai se lembrar de que, com 2 jogadores a mais em campo, o São Paulo, quase tomou um empate do seu principal rival, que estava brigando contra o rebaixamento. Ainda não posso afirmar se vai cair ou não vai, isso também não é problema nosso. O que cabe a gente nesse latifúndio é afirmar que daqui a 2, 3, 4, 5 anos estará lá registrado na história vitória de 3-1 do São Paulo. Tá ok? Estamos conversados nesse sentido? Então, assim, me poupem de drama. Me poupem de querer achar pelo em ovo. São Paulo fez uma partida excepcional? Não.
São Paulo não fez uma partida excepcional. São Paulo amassou o Corinthians a maior parte do tempo, mesmo com vantagem numérica? Não. Muito pelo contrário. Foi um futebol pragmático, como vem se revelando, futebol pragmático, como o Zubeldia vem se revelando, perdão, um técnico pragmático nas suas decisões, do seu jeito de escalar a equipe. Mas é um São Paulo que, com um elenco envelhecido, que veio de uma eliminação sofrida na Copa Libertadores, e repito, caiu na Libertadores para um time com um poder de investimento muito maior que o dele, com jogadores muito melhores que o dele, essa é a verdade. Se você não concorda com isso, deixa nos comentários aí a sua opinião, respeitosamente, é claro, não precisa xingar, não precisa ofender, mas São Paulo entra em campo 4 dias depois e vence, repito, vence um dos seus principais rivais. Qualquer enredo escrito nessas linhas, em outros times que tem por aí, seria definido como heróico, seria definido como, nossa, uma superação. São Paulo teve poder de força, olha como esses jogadores se empenharam. No São Paulo, as coisas têm esse tom. Ah, não convenceu. 3-1 sobre um rival não convenceu. Mas o rival jogou com 2 jogadores a menos, Rafael. Do que você está falando? Não é problema nosso. Ou você vai contestar a pisada que o Fagner deu no Caleri dentro da área. Ou você vai contestar a cotovelada que o André Rabalho deu no Luciano. Fica a seu critério. Se você achar por bem, assim, atrelar os 3 pontos às expulsões, é um direito seu. Só que aí você sempre vai ser obrigado a relembrar que também o São Paulo jogou muito mal no segundo tempo com um jogador a menos, e muito mal, mais mal ainda, com 2 jogadores a menos, e quase tomou um empate. E como fica? E aí, amigos, né? como é que vocês estão? Como que fica? Desculpa, o vídeo abriu aqui, eu tive que desligar. Né? É a sensação que os palmeirenses tiveram no Campeonato Paulista, quando passaram exatamente pela mesma situação, com 2 jogadores a mais, levaram o empate do Corinthians. E a história ficou registrada, registrou aquele jogo dessa maneira, como um vexame do Palmeiras. O São Paulo ganhou o jogo. Então, antes da gente ter um diálogo sério do que foi o rendimento do São Paulo em campo em Brasília no domingo, o rendimento do São Paulo em campo num clássico importantíssimo no domingo, é importante salientar isso. O São Paulo venceu o jogo. Se você quiser drama, se você quiser ponderações, se você quiser encontrar artifícios para atacar os jogadores pelo que aconteceu na Libertadores, é um direito seu. Eu, Rafael, não consigo ver dessa maneira. Eu, Rafael, prefiro ver o São Paulo atuar de uma maneira pragmática, sim. Chata, sim. Com problemas, sim, muitos problemas. Os mesmos que eu, o Márcio e nós aqui do Avante Meu Tricolor vemos falando há tempos. Eu tenho vídeo aqui da escalação, comentando a escalação, onde eu critiquei a escalação do São Paulo. Para mim, o Zubeldia perdeu uma chance de dar um sangue novo no time, pelo menos mostrar para a torcida que está insatisfeita com o trabalho dele. Não sei o motivo, mas está insatisfeita com o trabalho do seu treinador, de que ele está disposto a mexer, de que o São Paulo não tem 11 nomes fixos por posição, como ele mesmo fala nas coletivas. Rafinha não era para ter jogado ontem, perdão. Rafinha é um jogador que está em queda livre de produção. Não estou nem aqui pontuando, atrelando isso à idade dele, mas necessariamente ao rendimento dele dentro da sistemação de jogo do São Paulo. Deixa a desejar. Está deixando a desejar. O Wellington Rato é um jogador que está deixando a desejar.
no São Paulo. É necessário mexer, é necessário não deixar a água parada, como diz o Cuca. Não que o Cuca seja um ser humano bom para ser citado nesses tempos que nós vivemos, mas é uma frase que o Cuca sempre falava: eu gosto de mexer a água, não gosto de deixar ela parada. E o Zubeldia teve uma chance para isso no clássico de domingo. Ciente de como o São Paulo joga, o Corinthians, perdão, joga. Ciente de que o Corinthians é um time que joga sem pontas. Ciente de que o Corinthians é um time que congestiona o seu meio campo. O Corinthians joga com 2 atacantes, com o Romero, que já é um veterano, tenta fazer esse elo entre meio campo e ataque e não consegue. O Yuri Alberto, o centroavante que joga plantado, com as suas deficiências técnicas. O Garro, que a imprensa apontou aí como o novo Messi. É o cara responsável pela articulação, 3 volantes. É um time tão mais pragmático do que o São Paulo. O Zubeldia sabia que o Corinthians jogava dessa maneira. O Zubeldia sabia disso. E ele mantém aquele latifúndio que o São Paulo tem entre o seu meio campo e o seu ataque. Só que, repito, o importante é o São Paulo venceu. E a vitória do São Paulo passa muito longe, necessariamente, dos 2 jogadores expulsos, do pênalti, do VAR, como queiram aí, como tentam vender esse enredo à imprensa corintiana, os meus colegas jornalistas que cobrem o Corinthians. Que foi uma vitória porque o Corinthians jogou melhor, o Corinthians tem mais time. Não, o Corinthians não tem mais time do que o São Paulo. Não, o Corinthians não jogou melhor do que o São Paulo. Voltemos ao primeiro tempo, as primeiras boas oportunidades do jogo são do São Paulo aos 18 minutos de jogo. Era um jogo muito truncado até então. Justamente por conta do São Paulo encaixotado nessa sistematização do Corinthians. Mas olha só, vejam só, conseguiu sair. Eu disse isso no vídeo de intervalo, tá aqui. Não com tanto aprofundamento. Muito principalmente pelo Lucas, o que o Lucas jogou nesse domingo. E eu vi influenciadores, jornalistas são paulinos criticando o Lucas. E o Lucas arrebentou pelo lado esquerdo do campo. O Lucas fez o que quis em cima do Fagner. Fez o que quis em cima do tal do Bidon, que teve corintiano que elogiou a atuação dele. Tudo bem, eu não estou acostumado a ver ele jogar, não sei das qualidades, dos predicados dele. Eu vi um jogador que não conseguiu parar o Lucas. Funcionou, o lado esquerdo do São Paulo funcionou. Agora, o lado direito do São Paulo ficou pendente, não funcionou, errou tudo que tentou. Por quê? Porque não dá mais para o Wellington Rato e Rafinha. Eu sou o primeiro a admitir isso. É preciso testar soluções, é preciso testar variações sistemáticas. É preciso definir uma posição para o Luciano, que continua sem saber onde joga. É preciso corrigir a má fase do Caleri, que continua, não é porque marcou contra o Botafogo que voltou a ser o centroavante que todos vocês são paulinos esperam. Está em má fase. Então, sim, houveram grandes problemas do São Paulo no jogo. Mas, do outro lado, não estava um adversário que, em qualquer momento, deu indícios claros de que poderia empatar ou de que poderia vencer a partida. Muito pelo contrário. O que eu vi depois, principalmente da segunda expulsão, com a entrada do tal do Memphis Depay, que tá mais gordo do que eu, tá mais fora de forma do que eu, essa que é a verdade, jogador pesado, truncado, foi um São Paulo que, tudo bem, eu vi gente criticando isso, jogou, retrancou para segurar o resultado. Não, ele não retrancou para segurar o resultado. A questão é que o Corinthians passou 90 minutos do jogo esperando justamente ter o erro do São Paulo. E o São Paulo errou pacas o jogo inteiro, de novo. Os erros vencendo a maldição do São Paulo. Aliás, eu disse isso rapidamente no vídeo do intervalo ou no vídeo do pós-jogo, mesmo no pós-jogo, não lembro, que o Ramon Dias fez isso no Vasco da Gama no segundo semestre do ano passado inteiro.
E o Zubeldia estava tentando evitar dar essa bola no pé do Corinthians depois do erro. Então não é uma retranca, não é uma defesa, é isso. Eu vi gente que eu gosto muito falando, postando isso nas redes sociais e tudo. Houve sim, vamos dizer assim, um doping emocional do Corinthians depois do gol do Yuri Alberto, uma vacilada absurda, né, da defesa do São Paulo, a única durante o jogo, justiça seja feita. O que essa dupla Arboleda e Alan Franco tá jogando é um negócio esplendoroso. Eu acho que o torcedor de São Paulo não dá atenção. E é claro, eles acabam ficando muito expostos por conta de outro veterano que está em queda, que é o Luiz Gustavo. Então, as experimentações do time do São Paulo precisam partir muito desses três setores do campo que estão deixando a desejar. Que é o Rafinha, lateral direito, o Rato jogando de meio ponta direito, sei lá, escolhe aí, e o Luiz Gustavo. Então, na minha concepção, lembrando, isso aqui é um vídeo de análise, de opinião minha. Você que está aí do outro lado tem todo o direito de discordar. Já disse, vamos debater nos comentários, mas de forma educada, tá? Não precisa xingar, ofender e tal. É um eixo central do São Paulo que está prejudicado pela má fase dos jogadores. Não é que são jogadores ruins, não é isso. Mas são jogadores que não atravessam o melhor dos seus momentos. Então, para mim, falta mexer essa água. Falta fazer essas alterações e testar outras variações de jogo. Mas longe disso, longe, especificamente da partida deste domingo, que necessariamente foi um São Paulo como usaram o termo até frouxo, um São Paulo frouxo, que não quis definir o jogo. Eu acho que assim, eu citei no vídeo do intervalo, né? O Lucas e o Wellington destroçando ali pelo lado esquerdo, jogando muito em cima da direita, né? Do Corinthians, que foi justamente onde o Ramon Dias reforçou a marcação do intervalo. Se você for pegar vídeos aí de corintianos, eles estão revoltados com as alterações que o Ramon Dias fez. Mas ele estancou a sangria por aquele lado. Então, e forçou o São Paulo a jogar pelo lado direito, ciente de que os erros sairiam, que os erros aconteceriam e aconteceram. Né? Então, assim, eu acho que eu estou vendo muito um cenário apocalíptico. Repito, para mim é natural, pela dor que você aí do outro lado está sentindo, por conta da eliminação da Copa do Brasil, por conta da eliminação da Libertadores, mesmo ciente que o São Paulo pegou dois adversários muito difíceis, dois times muito melhores de peça, de material humano para se trabalhar do que propriamente o São Paulo, né? Então, assim, eu entendo que a mágoa pela eliminação, que a dor da eliminação contamine o debate. Eu entendo. Que gere antipatia pelo técnico, pelas suas ideias e pela forma como ele esquematiza o time. Eu super entendo, cara. Numa boa mesmo, eu entendo. Só que para mim, assim, a César o que é de César. Fosse no Palmeiras, o Abel Ferreira vencendo um clássico do Corinthians nas mesmas circunstâncias, ele não estaria sendo tão criticado pelos palmeirenses. Né? Ou estou falando besteira? Se o Ramon Dias ganha um jogo dessas mesmas circunstâncias do Corinthians, não estaria recebendo esse tipo de crítica. Porque o São Paulo venceu um clássico. Ponto. O São Paulo venceu o jogo. O São Paulo venceu o rival. O São Paulo não perdeu para o Corinthians. E todas essas deficiências que a gente está aqui falando, já 19 minutos de vídeo, não podem contaminar a ideia principal, que é a vitória. Então, por isso que eu comecei o vídeo dizendo: o Zubeldia está certo na sua coletiva. Eu venci.
se eu desperdicei, se houve desperdício de grandes chances de gols, se houve um desperdício de uma chance de matar o Corinthians logo, cara, esse debate é inútil, percebem? Agora, é inútil depois de 90 minutos, é inútil depois dos 3 pontos estarem lá, segurados. Uma vitória com 2 gols de vantagem. E que o São Paulo hoje só não acordou nessa segunda-feira no G4 do Campeonato Brasileiro porque o Flamengo ganhou com um gol no último minuto. Não é verdade? Vocês não concordam comigo? Então, dentro dos conformes, é um pragmatismo. O Zubeldia é um técnico pragmático, é um técnico que, bem ou mal, não é dado a experimentações, não é dado a abertura da caixa de pensamento. Se fosse assim, ele não demoraria tanto tempo para escalar o William Gomes no time titular, ele não demoraria tanto tempo, né, para colocar o Rato, que era titular com o Dorival Júnior. As pessoas esquecem disso. O Rato foi titular com o Dorival Júnior e foi titular com o Thiago Carpini. Demorou para ganhar uma chance com o Zubeldia. Por mais que esteja em uma fase agora, só até risível a gente dizer isso, né? O São Paulo, aliás, as pessoas esquecem que o São Paulo perdeu 3 titulares absolutos de extrema qualidade para esse mês sinistro que foi setembro, que são a dupla do meio-campo e o Ferreirinha. E agora a Ferreirinha volta contra o Cuiabá, muito provavelmente. A gente vai ver. Vamos ver. Eu concordo com o Zubeldia e mantenho o meu benefício da dúvida. Para mim, a eliminação na Libertadores ela foi circunstancial. Eu disse isso aqui no vídeo do pós-jogo. Foi circunstancial, propriamente, pelos pênaltis. São Paulo consegue o gol na reta final que leva para a decisão para os pênaltis e acaba perdendo pênalti. Isso não significa necessariamente que é um time eu vi isso, gente falando isso, por isso que eu estou usando esses termos. É um time de fracassados, um time do que quer que seja, jogadores sem brio, sem vontade, não sei o quê. Eu discordo. Eu acho que sim, existem jogadores que estão passando por uma má fase e sim, o técnico errou ontem ao não mexê-los, a não testar outras opções em seus lugares. Eu elenquei aqui quais são, na minha opinião. Agora, como eu disse, é a subjetividade da opinião, porque o São Paulo venceu o jogo, afinal. Eu acho, reitero, acho que você que está aí do outro lado tem todo o direito de ficar bravo pelo fracasso, e é um fracasso, né? Quando você é eliminado numa competição, você fracassou nela, é um dos fracassos dos mata-matas. Só que, por outro lado, você está falando de um time que hoje poderia acordar na 4ª posição do Campeonato Brasileiro. Então as coisas para mim não estão tão apocalípticas como são pregadas. E o apocalipse interessa a muita gente, a gente sabe do motivo. Vamos ter calma. Ter calma acima de tudo. Tá? É óbvio, não é um trabalho perfeito do Zubeldia. Eu não estou aqui passando pano pro Zubeldia. Eu disse aqui as críticas especificamente do jogo contra o Corinthians, em que ele cai na armadilha, que eu disse, o Ramon Dias joga assim, no Vasco jogou 6 meses assim, tirou o Vasco do rebaixamento assim, um time sem ponto aberto, time fechado no meio, jogando no erro do adversário para recuperar a bola e sair disparada, fechando o meio campo. Ele caiu na armadilha do Ramon Dias, só que ele conseguiu sair dela. Ele faz os 2-0. E aí o desenrolar final dos fatos, do final do jogo, quando você faz 5 alterações e você descaracteriza o seu plano de jogo, sua proposta inicial de jogo, contra um adversário que tá esperando o seu abafa para jogar no seu erro, no seu contrapé. E ele faz o 3º gol. Então, assim, vamos ter calma. Ter calma um pouco. Tô vendo muita teoria apocalíptica. Repito, não tô aqui para ensinar, para ser a voz da verdade ou algo do tipo. Eu só acho que a coisa tá
tá fugindo do controle no que diz respeito a qual é o real valor desse time de São Paulo e do que esse time de São Paulo é capaz de entregar para você. Qual o tamanho da sua frustração com São Paulo? Coloque na balança o peso da sua frustração pela Libertadores com, de fato, o que esse time está te entregando, o que esse time está te oferecendo. Eu acho que no final você vai ter uma ideia legal do saldo da coisa. Então, vamos ter calma. Acima de tudo, calma. Calma e calma. Ou vocês preferiam estar vivo no mata-mata e aí na zona de rebaixamento do brasileiro. Como tá o rival? Não sei. Vá lá na Zona Leste e pergunta pra eles o que eles acham. Repito, São Paulo ganhou o jogo. E isso tem que ser sempre lembrado, porque a impressão que dá se você descesse em Marte e visse é que o São Paulo foi humilhado pelo Corinthians. E não foi o que aconteceu. Não foi o São Paulo que terminou com 2 jogadores expulsos. Completamente descontrolado no jogo, agredindo o adversário. Não é? Ou eu tô falando besteira aqui? Deixa nos comentários aí, repito, sempre com educação, pode discordar à vontade. Vamos levantar esse debate aí e vamos ter calma. Calma, calma. Tem 10 jogos no ano ainda. O pão não tá queimando no forno, muito longe disso. Beijo do gordo.